Oi, pessoal da Rede Liberdade, boa noite, bem-vindos aqui a mais um informativo da Rede Liberdade. Eu sou Murilo Guimarães, estou aqui para comentar as notícias, né, que me parecem as mais interessantes aí desses últimos dias. E eu vou lhe pedir agora, já para você deixar aí uma curtida, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que se interessam por esse tipo de material e também para se inscrever aqui, curtir a página da Rede Liberdade no Facebook, e vai ser ótimo ter a sua companhia neste e em outros informativos. Nós estamos sempre aqui às terças e quintas-feiras, por enquanto, às 8 da noite aqui no Facebook, e temos também uma programação vasta com entrevistas e outros programas aqui na Rede Liberdade. Hoje nós vamos falar de coisas horríveis, infelizmente. Nós vamos ter que entrar um pouco aí num quarto escuro do nosso Brasil, né? E isso é o que o dia nos obriga a fazer. Como tem aquele ditado bobo que as pessoas falam assim: o Brasil me obriga a beber, eu digo aqui, o Brasil me obriga a ver e a falar de filmes de terror, porque é um verdadeiro filme de terror isso que a gente está vivendo. E assim, antes de começar, vamos começar com uma coisa levezinha, né? Vamos. Um outro tema que seria bem interessante aqui para nós é essa turnê, essa tour que Lula está fazendo aí por Brasília na última semana. Daria para nós falarmos bastante dos, dos, dos acordos, né, possíveis que ele está amarrando aí para a eleição de 2022. Oi, Celi, boa noite. Eu acho mais ainda, eu acho que o Lula está, no fundo, organizando a eleição de 2022, né? Tem aí a relação com esses partidos fisiológicos, tipo o PST do Kassab, e outros partidos que, quando se chega ali no interior e no Nordeste, principalmente, eles debandeiam todos para o Lula, né? Então, é provável que o Lula esteja aí arranjando seus palanques estaduais ao tempo em que organiza ou ajuda a organizar como é que eu digo, um tabuleiro, né, na eleição de 2022 aí, com esse provável candidato ao centro. Então, seria o Lula, uma extrema-direita, e um candidato ao centro, que pode resultar dessas conversas com o Lula, uma vez arranjados os palanques locais. E um desses encontros, boa noite, Luiz Fernando, seja bem-vindo. Um desses encontros gerou um meme muito engraçado. Eu vou pedir para o Adriano colocar a imagem aí na tela, já dizendo: isto é um meme, a foto original não tem o Flávio Dino. Mas eu trouxe o meme que eu vi até no perfil do Jones Manuel, do querido Jones Manuel, e que me chamou a atenção, porque lá no Twitter dele, claro que ele fazia brincadeira, né? Como se o Lula tivesse furando o olho do Flávio Dino, digamos assim, mas não é a interpretação que eu faço. Antes de entrar no tema da live, eu vou comentar um pouco do que pode significar esse encontro com o Sarney. É um aliado de primeira hora do governo Dilma, né? Foi ali o voto 45. Quem não se lembra do Sarney na eleição contra o Aécio, sendo filmado ali, apertando o 4 e o 5 na urna eletrônica? Esse vídeo é histórico, maravilhoso. Volta aí, querido, com a imagem na tela para a gente. Então, o Sarney é óbvio que é uma raposa velha. O Sarney é um indivíduo que tinha muito poder no Maranhão, não tem, vive hoje uma crise, né? O MDB no Maranhão, uma crise parecida com a que o DEM vive na Bahia, com esta hegemonia, entre aspas, estadual do PT, e os seus aliados competindo pelas grandes prefeituras do estado. Então, essa visita do Lula ao Sarney, a meu ver, é um gesto de diplomacia frente a um partido como o MDB, que nos estados tem uma importância muito grande para a formação desses palanques locais e regionais, né? E é uma raposa, um cacique importante desse partido. O Lula estar com ele é um gesto que tem muitos significados. O primeiro é este, quer dizer, estou aqui nesta zona do MDB em que eu vou conversando com o Sarney, ajeitar aqui um pouco a minha vida
nos estados em que ele tem alguma força, não é? Providenciar os palanques locais. Depois você tem uma outra camada de informação que é esta frente ampla anti-bolsonarista, porque aí a gente tem dois níveis de acordos eleitorais, né? Um seria supra-eleitoral, que tem a ver com a destituição ou com o enfraquecimento do Bolsonaro, e o segundo tem a ver mesmo com a eleição de 2022. Mantém, por favor, querido, a imagem aí, ela é importante por enquanto. E assim, o apoio do MDB enquanto corpo partidário a um enfraquecimento do Bolsonaro é importante, é muito fundamental hoje que o Lula trabalhe para retirar dos apoios pontuais ao bolsonarismo um partido como o PMDB, como ele fez com o Kassab. Ele já esteve com o Kassab, se reuniu com o Rodrigo Maia, que provavelmente está migrando para o partido do Kassab. Então, são arranjos que têm essa primeira função. E depois, boa noite, Célia. Como eu dizia, né, aquela primeira necessidade de se criar o palanque também é um tema de uma conversa como esta. Agora, o que é interessante é quando a galera mais à esquerda lança um meme deste, colocando, porque a foto original só tem o Lula e o Sarney, né? Então, quando o meme traz o Dino e coloca lá atrás, com esse olhar assim do tipo, opa, fui passar aqui, furaram o meu olho, Adriano tem que ter um cuidado, porque eu acho que quando tira a imagem, o áudio também vai junto, é isso. Deixa-me assim como tá. E aí o Dino, na verdade, é muito interessante a gente pensar esses movimentos nos estados, né? Claro que o Dino não poderia se encontrar com o Sarney, do ponto de vista estadual, seria um tiro no pé para o Dino. Mas quem não se lembra que há alguns meses era o Flávio Dino que estava fazendo a sua tour pelo Brasil, conversando até com o Luciano Huck, a fim de criar a tal frente ampla para acabar com o Bolsonaro. Então, não há, embora o meme funcione e as pessoas vão rir dele, mas eu não enxergo assim. Eu acho que o Dino está ciente desta aproximação do Lula ao Sarney. Acho que o Dino concorda com ela, é um trabalho que ele não pode fazer e que o Lula fará, fez, não é? E também não acho, pelo menos em princípio, que o PMDB ou o MDB, por exemplo, vá indicar o vice da chapa com Lula, uma provável chapa com Lula. Não acho que seja por aí. Eu acho que é muito mais aqui um arranjo desta grande frente contra o Bolsonaro e depois pensando aí esta organização da eleição de 2022, né? Como eu disse, pode haver aí um candidato à extrema-direita, que vai ser o Bolsonaro ou alguém, né, ligado a ele, um personagem da esquerda, que será o Lula, e eu penso que eles vão ceder, né, ao centro a possibilidade deles também apontarem um candidato, e todo mundo sabe aí que o Ciro está vendendo um rim, um braço e um pedaço do fígado para ser ele este candidato ao centro contra o Bolsonaro e contra Lula, né? É este o cenário que a gente tem hoje. E é óbvio que o encontro do Lula com o Sarney deve deixar uma figura como o Ciro furioso, porque aí já indica, né, que num provável segundo turno, ou possível, melhor dizendo, segundo turno, de um candidato como o Lula e de um candidato como o Bolsonaro, ou o próprio, né, o Lula e o Bolsonaro, os próprios, já aí a possibilidade do PSD, do MDB, estarem apoiando a esquerda num eventual segundo turno. Então, são sinalizações interessantes, mas aí eu vou começar a entrar no temão nosso aqui, o grande tema, que tem a ver com cultura de morte, né? E aí eu vou mantendo aqui a imagem do Sarney. Eu tenho 45 anos, sou baiano. Então, eu conheci o ponto, uma das fases áureas do carlismo na Bahia. E é interessante o Sarney, assim como o ACM, eles representam para o imaginário político brasileiro, né, para o espectro, né, eles representam uma certa oligarquia que, para se manterem no poder, tinha que manter também uma organização, um sistema de desigualdade social tão intenso que você tinha cotidianamente a informação de
inúmeras vidas perdidas pela fome, né, para a fome. Então, era também ele e o ACM gestores de um morticínio, né, um morticínio que se dava pela miséria, e isto ao longo de décadas. E aí eu começo a falar do que eu quero falar hoje aqui. Tem um tema, pode retirar essa imagem de Sarney, tchau Sarney, espero não te ver tão cedo novamente. Eu, assim, gente, eu pensei muito em como abordar o tema principal aqui que eu separei com vocês. E aí eu vou fazer uma introdução por meio de um termo, que é o espírito do tempo, que deriva de um conceito de Hegel, né? Que em alemão se escreve Zeitgeist, eu não sei se fala Zeitgeist, eu não sei bem qual é a pronúncia, mas é o espírito do tempo. E é interessante a gente pensar o que é esse espírito do tempo, né? Ele ficou muito popular, muito conhecido nos estudos de linguística e também nos estudos sobre cultura, né? Cultura de massas. O Edgar Morin tem um livro muito interessante baseado nesta lógica de que cada período, cada tempo teria um espírito próprio, né? E um espírito marcado por uma certa configuração socioeconômica e também por um nível de adesão, de organização cultural. E é interessante porque é um termo que ele lembra muito o termo hegemonia de Gramsci, né? Porque a hegemonia também é a imposição de uma ordem ideológica e uma influência muito aguda sobre as manifestações de cultura, pensadas aí desde as manifestações artísticas até o modo como cada um conduz a própria vida, como cada um vai se comunicar um com o outro, vai obter informação sobre o mundo em que está. E aí a gente tem essa noção de que o espírito do tempo, na verdade, ele é o resultado de um conjunto de fatores, tanto materiais como também, diríamos assim, culturais, mas a palavra cultural não é boa. Eu vou usar uma outra aqui que pode soar estranha, mas que poderá fazer algum sentido, né? Assim, fatores mais simbólicos mesmo, que se materializam na linguagem, no modo como a gente lê a vida e como a vida nos lê e como o outro nos lê. Então, pensando nisto, a gente, desde que esse conceito surgiu, as pessoas ficam sempre em busca do espírito do seu tempo, o sinal dos tempos, né? E é muito é, interessante a gente perceber que, no fundo, é como se, ao longo de um longo período, você tivesse sucessão de espíritos a cada pequeno período num grande ciclo. E, nesse sentido, o próprio Edgar Morin, ele abre para se falar de moda, por exemplo. Mas aqui a gente não pode pensar em termos de modismo, naquilo que surge e vai, né, rapidamente ceder lugar a uma outra manifestação. Talvez a gente pudesse pensar esse espírito do tempo nos acompanhando pelo menos desde o final do século XIX, né? Uma lógica de imposição econômica muito baseada na propriedade privada, na iniciativa individual, no individualismo, né? Essa proeminência do indivíduo e da sociedade, dos grupos de indivíduos perante as estruturas de interesse público coletivo, e isso vai criar uma mentalidade que ela vai desembocar num contexto em que você autoriza, né, ou você tem para o Estado, você dá ao Estado a condição de ele eleger os corpos morríveis, os corpos extermináveis. E aí a gente vai para o tal do, desculpa, para o conceito da necropolítica do que o Mbembe, eu conheci pelo Mbembe, eu sei que não é ele que efetivamente criou, mas que ele desenvolve e teoriza bastante sobre isso. O próprio Foucault já ventilava no seu biopoder, não é, essa lógica de um corpo que não faria falta. Então, é como se radicalizasse completamente a lógica do tal exército de reserva, que agora pode ser um exército de zumbis, um exército de mortos, não tem problema. E é muito importante a gente ter em mente que a gente está numa era do extermínio, né? Eu penso que você pega, por exemplo, contextos de guerra colonial do século XX. O que for aquilo, né? Extermínio. A África sendo exterminada por português de um lado, holandês do outro, e por aí vai.
E o que acontece no momento em que a gente está, e aí é o modismo, né? A gente está numa era de informação em que as redes, cada um de nós assume o lugar de uma rede, né? De uma rede de TV. É um ego com grande poder de influência, né? Em maior ou menor escala. Isso faz também com que o trânsito de informação entre um ego e outro seja intenso, intensíssimo, de forma quase incontrolável. Então, isso favorece a que a percepção do extermínio ela fique diluída em meio a inúmeras outras notícias. Você vai pegar ao longo do dia, verificar assim uma página de internet de um jornal ou de um site de notícias, e ali você tem uma quantidade imensa de informação jogada a cada instante. E aí você coloca equiparadas assim notícias, por exemplo, como a morte do ator Paulo Gustavo, né, por Covid, junto com 2.900 pessoas que faleceram no mesmo dia. E é interessante como que esta morte individual, ela esmaga o número grande, né? Então, e aí, de certa forma, a audiência elege aquela informação como sendo a informação do dia, mas é óbvio que tem aí uma condução para que isso seja tão visibilizado. Uma coisa, mas ao mesmo tempo você tem também a informação de uma chacina em Santa Catarina, e você tem a Covid lá com a CPI, e você vai BBB, né? Você tem mil e uma coisas em que pensar. E aí o resultado disso é que o extermínio vem para a vida privada, né? Ele já não é mais uma notícia de uma guerra ou do pobre do Nordeste, do Maranhão, da Bahia, que morreu, né? Por negligência e desprezo do governante. Já não é isso. Já é a minha vida, já é aqui em casa, já é aqui agora, e o tempo inteiro a gente está tendo que eleger, nós também, qual é a morte menos ou mais morrível, em quem que eu vou ter atenção, a quem eu vou dar atenção. E no imaginário, hoje, a atenção que um influenciador dá, um fulaninho qualquer, eu, você, Felipe Neto, um fulaninho qualquer, a prioridade que um de nós vai dar a uma determinada notícia vai gerar um debate parecido com o que gerava nos anos 80 a informação de que mais X bebês tinham morrido porque não tinham comida, né? Porque não tinham, morreram de fome, e que era culpa do ACM. Então, todos nós hoje somos um pouco vítimas e algozes, né? E ficamos nesse jogo, nesse xadrez, criando no fundo, né, com esta confusão, o que acontece é que se facilita a adesão, ou melhor, adesão é um termo gramsciano, né, mas um consenso em torno desta cultura, de que alguns têm que morrer, outros não. Alguns têm que morrer, alguns podem morrer. Nós vamos elegendo os morríveis e os não morríveis. Nós estamos aqui num período em que parece, né, que o Brasil hoje é o laboratório preferencial desta cultura de extermínio. Já foi a Inglaterra, com esse Boris Johnson, no começo da pandemia, era infecção de rebanho também, né? Era a mesma cultura. Só que era Inglaterra, já foi Suécia, já foi Estados Unidos, agora é o Brasil, principalmente. A Índia, né? Ou seja, nós estamos no Brasil hoje com um diferencial muito importante, que é o fato da gente estar sendo governado por um sádico, né? É um homem que ele regozija, para usar a palavra da moda, com a morte. Ele está alegre. Eu acho que se você observa o semblante do presidente do Brasil, desde que nós o conhecemos até agora, acho que ele nunca teve tão leve, para usar uma expressão mínima, mas nunca pareceu tão alegre. Ele está em casa. Ele está muito bem com pelo menos 3.000 mortes todos os dias no governo dele, né? E aí começam a surgir informações de que ele cultivou isso. Então, parece que nós estamos sendo governados por um indivíduo muito sádico, e que está aproveitando o momento para exercer livremente seu sadismo, né?
E aí o que acontece? Nós estamos no meio de uma CPI do genocídio, que eu chamo CPI do genocídio, encontrando, junto com aqueles senadores, né, ali um fio narrativo para pegarmos esse psicopata. E aí eu vou pedir o Adriano para colocar a notícia da BBC, em que a notícia traz o seguinte, né? Como a imunidade de rebanho, entre aspas, pode virar arma como Bolsonaro. Pode deixar na manchete. O que acontece? Houve depoimentos de 3 ministros da saúde já lá, né? Um quarto não foi. Um quarto que por acaso é um general e que não é da área de saúde. Então, já foram interrogados pelos senadores como testemunhas o médico Henrique Mandetta, o médico Nelson Tais, e hoje o médico Quiroga, que é o atual ministro da Saúde. O que se depreendeu desses 3 depoimentos, principalmente? Né? A investigação sobre houve da parte do governo federal a intenção de permitir que toda a população se contaminasse, sabendo que matematicamente isso representaria a morte de no mínimo 1,5 milhão de pessoas. Esta foi uma decisão consciente ou não? E aí, se você pega, por exemplo, o depoimento do Queiroga hoje, tem a ver com, e o Mandetta foi, porque está em campanha eleitoral, ele também está competindo com o Ciro ali, né, para ficar com essa vaga de candidato ao centro, já deixou claro que sim, que no início, pelo menos, o Mandetta percebeu que era plano de governo permitir a imunidade, não é a imunidade de rebanho, né? A contaminar, a infecção do rebanho, tornar o rebanho todo e ver quem é que morre e quem é que fica. E o Queiroga, hoje, fugiu à resposta sobre a cloroquina, como também fugiu sobre isto, demonstrando que esta ideia de permitir que as pessoas adoeçam é ainda parte da política do governo, né? E aí é interessante porque se você vai para o teatro da CPI, você fica naturalizando tudo isso. Será que foi? Será que não foi? Aí vem uns memes na internet, aí você começa a rir, aí você fica acompanhando as lives nos canais, a galera tá usando o áudio do ratinho para poder brincar com rapaz, né? Aquela coisa assim, tá pegando fogo, não sei o quê. Vira um circo. Vira um circo e o tema principal é: nós estamos governados por um indivíduo que disse que nós todos poderíamos morrer se fosse o caso? Que é essa informação. E outro dado importante dessa naturalização e desse consenso, né, da morte generalizada, do morticínio, se no meu tempo as mortes das crianças é assim mesmo, é porque pobre tem que morrer, tem pobre que morre, tem pobre que não. Vamos dar aqui um prato de comida. Hoje, por exemplo, em termos conceituais, pode-se falar em genocídio ou não? Porque o genocídio, conceitualmente, ele é ligado a etnias. Então, se não há uma etnia muito clara, não se pode chamar, entendeu? É nesse nível. Ou seja, não há uma vazão da indignação. O ódio não está saindo deste lado para lá. Ele está ocupado em ele próprio funcionar como um agente definidor do que é ou não necropolítica, do que é ou não corpo morrível. Aí a gente vai avançando nisto. Hoje, a outra notícia, por favor, Adriano. O vice-governador do Amazonas, William Wilson Lima, resolveu dizer que o seu antecessor, o então governador, tinha. Isso é de uma coisa tão estarrecedora, tinha se alinhado com Bolsonaro, com o presidente do Brasil, né? No sentido de usar Manaus, usar o Amazonas como um laboratório disto. Vamos ver o que acontece aqui e vamos ver como é. Ou seja, aí tá, não é mais um indicador, né? Comprovada esta informação a partir da denúncia do vice atual, né, o Wilson Lima, que vai ser interrogado, o que se tem?
a decisão de testar a política. Portanto, comprova-se a intencionalidade. Era intencional, era a ideia, não é? Era programada a infecção da população. Então, antes de ver como é que vai ser em São Paulo, bora ver como é que funciona numa periferia da periferia, que não por acaso é habitada por muitos indígenas, que não por acaso tem um serviço de saúde muito deficitário. São acasos, né? São conhecidos. Por que esse estado? Por quê? Né? Tirando aqueles que não teriam como, porque não são governados por aliados, né? A escolha do Amazonas e deu no que deu. E aí a gente começa a perceber que não foi só estimular o comércio, estimular o trânsito, ninguém não ter nenhum nível de confinamento, nenhum programa de distanciamento entre as pessoas. Não é isto. É mais do que isto. É boicotar ou sabotar a chegada de respiradores aos hospitais, de remédios aos hospitais. É um nível. É isso, né? E assim, a palavra genocida, se tiver pouca, arruma outra. Mas ele está matando milhares de pessoas. É um dado. Isso aqui já não sou eu que acho. É incrível porque nós estamos tão bem democraticamente que ele pode até me prender, né? Se ele vira esse vídeo e fala, manda prender aquele cara que está falando que eu mantei matar. Mas eu não acho que seja uma dedução, uma suposição. Para mim, já é um dado, é uma notícia. Ele usou o Amazonas para testar uma política de extermínio. Porque a lógica econômica de que, não, porque aí a economia não para, não faz sentido. Não faz sentido porque nem todo mundo é internado, mas quase, né, nem todo mundo tem sintomas fortes, mas mesmo sintomas leves derrubam uma pessoa, é uma gripe forte. Quando se fala em sintoma leve, é febre alta, dores nas juntas, na cabeça, na coluna, é dificuldade para respirar, para andar daqui até ali, subir e descer uma escada. Então, ninguém vai trabalhar, não é? Não é isto. O debate em torno da economia, a meu ver, é só um subterfúgio ali psicopático mesmo para poder permitir a vivência, né, desta alegria, desse júbilo de milhares de mortes por dia no meu governo. É o meu legado. Olha que maravilha. Ficarei para a história, porque ele não pode ansiar por mais nada, porque os seus perderam todos. O Johnson na Inglaterra perdeu, o Trump nos Estados Unidos perdeu. Então ele não tem, não é a glória que ele busca, já não é a glória. Então realmente nós estamos o espírito do nosso tempo, que é o espírito da necropolítica, do extermínio de um conjunto enorme de corpos. E assim, pensando a palavra genocídio, né, os corpos que mais morrem são os corpos pretos, os corpos indígenas. São esses os corpos que mais morrem. Então eu posso usar a palavra genocida, porque o efeito colateral é morrer um Paulo Gustavo. Branco, louro, com filhos louros, marido louro, tudo branco, riquíssimo, poderoso, influente, né? É um efeito colateral. Quem morre mesmo e está morrendo em casa, que já se supõe que não são 415 mil mortos, mas quase 600 mil mortos de pessoas que morrem em casa ou morrem no postinho ali, sentado numa maca, com falta de ar e recebe um óbito de insuficiência respiratória. Né? Então, é mesmo intencional, inclusive é isso, né? A escolha de Manaus. Por que Manaus? Será que ele supôs que apagaria da memória rapidinho? É Manaus, é só Manaus, não é São Paulo, não é Rio, não é Rio Grande do Sul, não, é Manaus. Cadê que ele pediu para o cara de Rio Grande do Sul fazer isso? Não pediu, nem do Paraná, pediu de Manaus. Isso, nem o Zema, cadê que ele pediu Zema? Entendeu? Não, Manaus.
É isso, minha gente, é o espírito do tempo, é o Zeitgeist e o Brasil nesse tempo. É isso, é a gente no fundo do fundo, né, ali manobrados por um genocida. E aí a gente vai percebendo as transmutações desta coisa morticínea, né? Aí o extermínio vai aparecendo. Então eu poderia usar aqui o menino Henri, poderia, os meninos que sumiram, os três garotinhos, o Fernando, o Alexandre e o Guilherme, acho que são esses os nomes deles, que sumiram no Rio de Janeiro, e poderia usar a chacina de Santa Catarina, que o rapaz entrou e matou bebês lá, né? O rapaz que provavelmente frequenta esses poços fundos da internet e ficam lá disseminando fake news de todo tipo, e posso e vou usar a barbárie das barbáries, né? Que é esta chacina que ocorreu hoje em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e que matou pelo menos 25 corpos pretos, algumas crianças, e machucou outros corpos que estavam no trabalho. Esta informação, para mim, ela é interessantíssima. Por quê? A ordem partiu da Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, né? Então, um órgão aí de inteligência da polícia, provavelmente com ordem ligada ao alto escalão da polícia, né? E assim, o governador e esse secretário, eles desobedeceram uma ordem judicial do STF que proíbe ações dessa natureza durante o período de pandemia. Quando você vai ler a motivação, segundo eles, né, oficialmente divulgada, é de que eles estavam tentando resolver uma situação em que crianças, olha aí, crianças estariam sendo cooptadas pelo crime para venderem droga, né? Crianças. Então aí tentam dar um ar de legitimidade. Estávamos ali para defender crianças que estavam sendo usadas pelo crime organizado, então acabamos por abater 20 e poucos bandidos, fizemos a nossa parte. Essa informação foi a que foi lançada. Só que aí essa galera, né, governamental, que o atual governador para ali com o Bolsonaro também, amiguinho dele, eles sabem que nós estamos no meio de uma pandemia. Eles sabem. Então, não é possível imaginar que qualquer secretário no Brasil hoje, ao ter uma reunião com seus assessores, não vá levar em conta a condicionante pandemia. Qualquer área de governo. E a segurança pública, tendo em vista a ordem do STF para não fazer ações dessa natureza nesse momento, principalmente ela, tem, na verdade, né? Aliás, tem a pandemia como um referencial para planejamento, né? Ali é um eixo. Eu vou agir até onde se eu estou em pandemia. Então, eles agiram assim porque estamos em pandemia. Não é apesar da pandemia ou nada disso. Eles foram, como é que fala? Voluntário, como é que é? Propositalmente, né? A coisa é proposital. Então, a gente tem que pensar em termos de efeito sobre essa comunidade. Então, extermina-se 20 jovens, né? Morreram 25 pessoas, pelo menos, né? Então, pessoas mortas ali naquela comunidade. Mas aí tem, nessa matéria da Ponte, inclusive, descendo, a gente tem um vídeo, né? Muito triste. Não precisa não, Adriano, que é um vídeo de um advogado do Jacarezinho. Ele trabalha com uma entidade de defesa dos direitos humanos, e ele fala isso aqui: se isso aqui é democracia, eu não sei o que não é democracia. Porque se entrar na rua que você cresceu e ver pelo menos 20 furos de bala na parede de um bar, mais 20 na parede de uma loja de cosmético, né, de salão de beleza. Então, eles atiraram para matar 200, não foi para matar 20, entendeu? E assim, as pessoas que estão feridas, elas estão feridas por estilhaços, né? Porque você tinha um caveirão voador, você tinha um helicóptero lá com uma arma, que eu não sei nem dizer como é isso, né? Um fuzil, sei lá o que é, atirando lá de cima.
Então, e aí o cara que é um outro vídeo, né, ele vai falar assim: a gente estava dentro de casa presos, apesar do gás lacrimogêneo, eles jogaram, então eles queriam que as pessoas saíssem de casa. Vocês estão entendendo qual é a pintura? É filme de terror, gente. Em meio a uma pandemia, mas é porque está na pandemia. Porque aí me fez lembrar na hora aquela imagem que o Bolsonaro lançou de que vamos pôr o exército para tirar as pessoas de casa. Me lembrei disso. Claro que não é a mesma coisa, mas é. Entendeu? É. Você, com essa ação, pelo menos nesta comunidade e nas outras comunidades pobres, marginalizadas, né, periféricas, habitadas em grande parte por pretos pobres, você já não tem a segurança de que você está em casa garantido, né? Tem a sua vida e a sua segurança garantidos em casa. Você tem noção do nível de maldade envolvida numa coisa como essa, né? Então é o extermínio. É o extermínio deliberado de corpos pretos, né? E aí a gente tem que lembrar que é um governador que, como diz a defensora pública, que não deu a mínima à ordem do STF, que foi assinada pelo Fachin. Não dão, não é com eles. Ah, mas a gente estava lá para defender crianças, né? Com 20 tiros de fuzil num salão de beleza, onde a mãe de uma criança que estava na escola podia estar ali fazendo cabelo e morria. Esse é o espírito do tempo, esse é o Zeitgeist, é sobre isso que a gente está. O único consolo é que nesse vasto ciclo de extermínio do século XX e já agora no século XXI, parece que o bolsonarismo pode ser uma moda, né? Pode ser alguma coisa que não sobreviva a 2022. Mas diante assim do anestesiamento da nossa percepção, que é uma forma de consentir, não é? Eu não sei se a gente chegará ao ano que vem prontos para varrer completamente esta cultura do extermínio, né? Aí a cultura do homem de bem, né? Versus o bandido do inconsciente, ou melhor, da consciência mesmo do brasileiro comum, assim, de nós, né? E aí é muito interessante. Pode tirar, Adriano? É muito interessante a gente ver, por exemplo, no Twitter, como é que essas coisas vão se desenrolando. Porque, como eu falei no início, você tem o extermínio é o paradigma, tá tudo sendo, todo mundo morrendo. Mas aí você tem que se ocupar de Jacarezinho, você tem que se ocupar da CPI do genocídio, você tem que se ocupar de inúmeras informações, todas elas tenebrosas, que vão chegando a cada minuto, né? Poucos minutos antes de eu chegar aqui, eu vejo um vídeo do Bolsonaro, naquele cercadinho dele, recebe um rapaz negro com Black Power, apoiador dele, e ele fala uma coisa racista qualquer com o cara e insinua que o cara tem piolho e que tem uma barata saindo, e ainda faz um comentário jocoso que não é audível com um daqueles seguranças e volta rindo, né? Então, é tudo muito simbólico, desculpem-me, é tudo muito simbólico de como a gente está numa ópera de terror, não é nem um filme, com esse maestro que é um verdadeiro psicopata, né? Assim, é um psicopata exemplar. Inclusive com essa confiança de que nada lhe acontece, em que ele vai e faz um insulto racista horrível, degradante com o rapaz apoiador dele, vai ficar por isso mesmo. Ele está confiante que ele pode mandar matar e que os seus também podem. Então, essa coisa do alinhamento, eu comecei falando do Lula se alinhando, né, com outros genocidas, a gente vê acontecendo também de uma forma muito bárbara, muito, não sei que nome dá,
com os alinhamentos do presidente com os seus próceres, né? Os seus amigos e amigas. Desculpa se eu deprimi um pouquinho mais vocês, mas o meu trabalho aqui é isto, porque a gente tem que se revoltar contra esta cultura. A gente tem que dar um jeito de gerir a nossa raiva também, minha gente. A gente tem que se indignar, mas se indignar na ação, porque esse é o espírito do nosso tempo. Então, o heroísmo, ele não pode ficar só na palavra, mas não. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes que isso se complete, né? Esse plano macabro se complete. Porque aí são muitas informações. Eu poderia passar anos aqui, né? O idiota do Quiroga hoje, por exemplo, lá no negócio da CPI da genocídio. Ah, porque vão receber não sei quantas milhões de vacinas. Mas quando é que vão chegar? Vão chegar até quando? Mas até que dia? Ou seja, queridos, até setembro, sei lá, vão surgir as vacinas para 1/4, sei lá, da população. É pouca, é pouca. Então, assim, o Bolsonaro pode ficar à vontade e contente, porque ele ainda tem esse ano inteiro para exterminar um monte de gente. É isso, viu? Esse é o Zeitgeist, é onde nós estamos. E a gente precisa saber dessas coisas, se apoderar dessas coisas e fazer alguma coisa com elas, entendeu? E tem que fazer alguma coisa. É esse o combustível para a nossa luta. É esse o tempo, é esse o nosso tempo, gente. É nisso que nós estamos, é isso que nós estamos vivendo. É isto. Falei demais. Eu sinto muito se eu deprimir você. Eu vou deixar você com essa imagem. Eu acho que é essa a imagem, tem que ser esta. Vou tentar semana que vem falar de alguma coisa bonitinha, ou menos horrível. Embora eu estou em Portugal atualmente, né? Então, se eu for falar, por exemplo, do que está acontecendo aqui, eu vou rememorar nosso 2009, 2010, ou melhor, nosso 2012, 2013, quando a extrema-direita começava aí a pôr as suas garrinhas de fora e falar coisas que insuflem o ódio, né? E aqui em Portugal já tem gente atacando negros na rua, sim, já há algum tempo, diante das câmeras. Então, não tem para onde correr, gente. Fiquem com essa palavra aí, espírito do tempo, essa expressão, aliás, espírito do tempo. Infelizmente, é um espírito tenebroso de um tempo que é este. Vou deixar vocês assim, deixo com um abraço, vamos nos juntar, vamos nos organizar, vamos ver como é que a gente responde a isso, qual é a estratégia, como é que a gente vai dar conta de lutar num cenário como este. E eu agradeço por você ter me assistido até aqui e convido para você estar comigo, não tenha medo, na próxima quinta-feira às 8 horas aqui na Rede Liberdade. Curta aí o vídeo, também partilhe o vídeo com as pessoas, se achar interessante, claro, e deixe para nós aí o seu comentário, diga o que você achou, como é que a gente pode conversar sobre isso. E amanhã, no sábado, nós temos o Boteco da Liberdade aqui, que é uma reunião mais festiva do pessoal. Nas terças-feiras tem a Letícia, que também ocupa esse espaço aqui para dar o seu informativo. E fique ligado, porque a Rede Liberdade vai crescendo, vai se aprimorando e muitas outras novidades vão surgir por aí. Tem entrevistas. Dê uma corrida aí na nossa página do Facebook para ver o nosso conteúdo, tá bem? A gente se encontra, então, na próxima quinta-feira. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deixo aí um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem.